Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos aí nessa trajetória acadêmica? Como andam os estudos, as leituras? Eu desejo que estejam todos bem e que o cronograma, o planejamento que vocês realizaram no início dessa disciplina, vocês estejam, né, conseguindo realmente cumprir aquelas metas que foram estabelecidas no início da disciplina, metas de estudos, de leituras, para dinamizar a vida universitária, a vida acadêmica. Pois bem, nós estamos aqui para mais uma semana, acredito e desejo que seja realmente uma semana bem produtiva, porque nós vamos entrar na unidade 4, referente à nossa quarta semana de estudos, onde vamos abordar sobre as modalidades de trabalhos científicos e metodologias de estudo. Então, a gente consegue perceber que essa dinâmica da vida universitária e na vida universitária, ela é vivida, refletida intensamente durante a disciplina de metodologia científica. Então, quero desejar que sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa semana de aula. E então, professora Joselma, o que nós temos para essa semana, não é? Isso, então, o que nós temos para essa semana, eu trago alguns referenciais que a gente já vem discutindo e pautando, né, os nossos estudos, as nossas produções científicas até o momento. Estamos trabalhando com Marconi, Lakatos, Antônio Joaquim Severino, e eu trago para essa semana também que vocês possam conhecer o manual, né, de normalização de trabalhos acadêmicos do Instituto Federal do Piauí. É muito importante vocês perceberem como a instituição ela normaliza, ela direciona as orientações para a organização, o planejamento, a estruturação dos trabalhos acadêmicos no âmbito do Instituto Federal do Piauí. E trago também um outro material de metodologia da pesquisa científica, que vem abordando também de forma bem prática, numa linguagem bem acessível, os artigos científicos. E traz também um elemento que nós já trabalhamos anteriormente e vem para reforçar um pouco mais sobre os mapas conceituais, os mapas mentais, que são também conhecidos como rizomas conceituais. Então, vamos lá. Quais as modalidades de trabalhos científicos que nós estabelecemos para essa parte inicial? Vamos falar de fichamento, resumos, resenhas e seminários, como nós apresentamos lá no início da nossa disciplina, no plano de disciplina, mas não vai ser apenas isso, nós vamos dar continuidade na semana seguinte, na nossa quinta semana, a gente vai falar um pouco mais sobre artigo científico, sobre o ensaio teórico e o TCC. O famoso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Todos nós precisamos passar por essa incrível experiência, não é? De elaboração de um trabalho final. E aqui a metodologia científica ela vem trazer essas modalidades de trabalho para que nós possamos também permitir essa aventura, essa produção, sem tantas reservas, sem tantos medos e temores, né? Que a gente possa perceber e abraçar essa oportunidade desse exercício. Ainda que a professora Joselma não vá pedir que você construa um artigo, faça um TCC agora, de forma nenhuma, mas nós vamos conhecer a estrutura
nós vamos observar outros TCCs, outros trabalhos que já foram, né, construídos, defendidos, aprovados pelas bancas avaliadoras na licenciatura em matemática e permitir perceber, então, quais os elementos, que defesa foi essa, o que os dados da pesquisa desse aluno ou dessa aluna vêm apontando, talvez, de repente, numa direção que nos ajude a pensar também o futuro objeto de estudo, não é mesmo? Isso aí, pessoal. Então, nessa direção, o que nós objetivamos para a nossa aula de hoje, para a nossa aula, nosso conteúdo dessa semana? É muito importante que nós alcancemos a compreensão. É preciso compreender essa estruturação e a produção de um fichamento, de uma resenha, de um resumo e um seminário. Nós também vamos propor, estamos propondo, na verdade, que vocês fichem, tenham a experiência de realizar um fichamento. Qual é a obra, professora, que eu vou fichar o texto? Exatamente aquele mesmo artigo que você foi lá naquela base de dados científicos, no portal de periódico da CAPES, semana passada, vocês visitaram e mapearam, buscaram um artigo científico para lançar um olhar, né, analítico, buscando os elementos que compõem esse artigo científico. Pois bem, nessa semana, vocês vão pegar o mesmo artigo e realizar um fichamento. Nós temos, daqui a pouco, vamos falar de 3 tipos de fichamento. E aí vocês fiquem à vontade para escolher qual o tipo de fichamento que vocês vão fazer com o artigo escolhido. Também estamos propondo que vocês produzam um seminário temático a partir das orientações que nós estamos trazendo aqui nessa disciplina. De repente você diga, professora Joselma, eu tenho um seminário pronto. Eu fiz agora na disciplina de filosofia, né, da educação. Eu tenho, professora Joselma, um seminário de outro curso que eu já fiz. Agora, é muito importante que vocês estabeleçam um seminário bem recente, que tem uma relação com as disciplinas que vocês estão cursando agora. E aí vocês vão produzir um seminário. É para apresentar, professora? Não. Não precisa apresentar nesse momento, mas precisa planejá-lo, estruturá-lo e postar para que a gente venha socializar também na nossa próxima aula com a turma, para perceber como vocês entenderam, compreenderam essa estruturação e produziram esse seminário, né, gente? Muito importante isso, e nós não podemos deixar de observar as orientações que a professora de metodologia vem trazendo para essa atividade acadêmica que é tão necessária, tão essencial na formação de todos nós. Então, iniciando pelo fichamento, como eu disse, vocês vão poder escolher. Nós temos fichamentos apenas de citações diretas, fichamentos trazendo citações indiretas e fichamentos organizados em parágrafos curtos. Tranquilo? E nós vamos ver as normas, as orientações que precisamos observar quando vamos organizar um fichamento com citações diretas, por exemplo. Eu tenho que mencionar autor, ano, página. A citação direta, ela recebe um recuo de 4 centímetros, o texto tem que ser justificado, onde é que eu coloco as referências, ou a referência, professora, do artigo. Tudo isso nós vamos observar, tá bem? Ótimo. E em citações indiretas,
Como é que eu faço? Também não pode faltar referência da obra, do artigo. Tem que trazer autor, ano, página, mas há um diferencial. Qual é, professora? Porque você traz a tua escrita. Você vai trazendo na tua escrita a tua forma de dizer, claro, que seguindo os padrões da escrita acadêmica, o que os autores, o autor ou a autora discute dentro do texto ou da obra. Em parágrafos curtos, alguns de vocês até já trouxeram, né? Alguns trouxeram anteriormente, naquela primeira atividade que nós fizemos, até compreender sobre a estrutura de um resumo crítico, de um resumo analítico. Então, pode ser também organizado contendo o quê? As ideias centrais do texto, do artigo ou da obra. Indicando também a referência, sempre lembrando de indicar o ano, a página, isso é essencial, pessoal. E com os exemplos que nós vamos trazendo, eu não tenho dúvida de que vocês farão isso aí com muita leveza. Por exemplo, se eu escolher, professora Joselma, um fichamento só com citações diretas, vamos lá, então? Isso. Então, o que é a citação direta? É aquela que transcreve parte de uma obra com as palavras do autor. Aqui não entram as suas palavras, né? Então, se eu desejo usar esse tipo de citação, eu devo colocar entre parênteses o quê? O sobrenome do autor, o último, o ano da publicação da obra e o número da página. Tudo separado por vírgulas. Tranquilo, gente? Olha aí o exemplo. Percebam que aí nesse exemplo sobre cultura organizacional e a sua relação com os valores culturais, aí é citado Freitas, olha a vírgula aí, olha o nome, o último nome do autor, todo caixa alta, ó, letras maiúsculas. Aí vem a vírgula, seguida do ano, vírgula, P ponto e o número da página. A citação direta é tirada exatamente a parte da obra, como está lá na obra. Observe que tem que ser o texto recuado, 4 centímetros, justificado. Professor, aqui está sem aspas. Por que que não foi colocado aspas? Porque o trecho possui mais de 3 linhas, tá bem? Guarda essa dica. Se o texto possuir mais de 3 linhas, tá aí, por isso que é uma citação direta, não precisa você colocar aspas nem no início e nem no final. Tranquilo, gente? Podemos avançar então, não é? Vamos lá. Então, as citações diretas, elas podem ser curtas ou longas. Quando as citações elas são curtas, elas devem estar, né, no próprio texto ou como uma nota de rodapé, né? Você pode trazer dentro do texto ou em nota de rodapé, mas é muito importante destacar por que citar, professora. Por que que eu tenho que trazer o que esses autores estão dizendo? Porque o trabalho acadêmico demanda isso. E esses elementos, esses recortes, claro que não recortes perdidos e aleatórios, mas recortes direcionados que venha alicerçar, estruturar aquela ideia que você está trazendo, calçar mesmo, justificar, porque traz credibilidade à sua pesquisa. Tá bem? Olha aí nesse exemplo que eu trago. Por que com aspas? Porque o trecho tem menos de 3 linhas, não precisa do recuo, que lá na longa, na citação direta longa, precisa, aqui não. A citação curta, direta curta, vai aparecer entre aspas incorporada, né, dentro do texto.
Eu acho que esse exemplo aqui nos ajuda muito a compreender. Mas observem aí que essa citação direta curta continua trazendo, porque é igualzinho como está lá na obra. Então, traz o sobrenome do autor, caixa alta, entre parênteses, separados por vírgula, ano, autor, ano e página. Esse exemplo nos ajuda bastante, não é isso? Então, vamos avançar? Ótimo. Então, gente, só lembrando mais uma vez, quando estiver entre parênteses, sempre o sobrenome do autor deve estar em letras maiúsculas. Tá bem? Olha aí, Jenkins, tá marcadinho aí, olha, letra maiúsculas, certo? Observem aí o recuo, tudo direitinho, tranquilo? Trazido em caixa alta, só para vocês não esquecerem. Citação direta, sempre que eu for usar parêntese, o sobrenome do autor deve vir em caixa alta, letras maiúsculas. E é também importante entender que existe a citação de citação, que é aquela que é mencionada no nosso texto, sem que a gente tenha lido a obra, o texto original. Então, usa a expressão latina apud, que significa citado por, algo citado por outra pessoa. Coloquei aí para indicar, olha aí, Thompson, 1998, citado por Singer. Ficou claro, então? A gente não recomenda muito usar APUD, né? Tem gente que usa APUD o tempo todo dentro do seu texto e não é bom. Procure ter contato com o texto original. Procure você mesmo, você mesma fazer essa citação direta e não ficar construindo o teu texto com citação de citação, dizendo o que outra pessoa disse, e aí vai incumpridando de uma forma assim que acaba empobrecendo o texto, né? Perdendo um pouco aquele rigor científico, até mesmo comprometendo a autoria, o exercício de elaboração da pesquisa científica, da escrita acadêmica, que é tão necessária, gente. Olha aqui o exemplo. Professora, então, quando eu for fazer o meu fichamento, a primeira coisa que eu trago no meu cabeçalho é o quê? A referência bibliográfica do artigo que você tirou lá do portal de periódico da CAPES. Se você tiver dificuldade de perceber como é que organiza, já está aí a dica. A referência bibliográfica, ela precisa estar de acordo com a ABNT, e aí eu já indiquei a de 2018. Vamos pesquisar. Qual é a NBR? Qual é a norma, professora, que eu preciso seguir? A 6023. NBR 6023. Vocês vão organizar a referência. Ah, professora, mas eu achei o artigo numa revista. Eu fui lá no periódico, na revista. Que bom que você encontrou. E, inclusive, alguns artigos já trazem lá no final como é que eles devem ser mencionados nas referências. E as revistas, os periódicos, também indicam como o artigo deve ser citado. Então, já facilita muito a vida da gente também, mas observem aí que nós temos a NBR 6023, da ABNT de 2018. Olha, observem aqui que depois que vocês trouxerem a referência do artigo, vocês já podem ir fazendo o fichamento, tirando por seções. O artigo traz o quê? Tópicos.
sessões. Se não trouxer tópicos ou sessões, de repente traz a introdução. Então, não tem capítulo, então você coloca introdução e o que você está trazendo como elemento importante dessa introdução. O que você está trazendo? Aí você não vai precisar colocar entre aspas, não é, gente? Nós já vimos anteriormente. Se a citação é direta, isso já indica que não há necessidade das aspas, principalmente em se tratando de citações longas. Tranquilo? Mas a página precisa ser mencionada. Coloquem entre parênteses P. e a página da qual vocês estão tirando a citação direta, o trecho da obra. Tranquilo até aqui? Então, vamos prosseguir nessas análises. E supressões? O que são supressões, professora? Quando você retira uma parte da citação, é uma supressão. Então, a gente usa reticências dentro de colchetes. Professora, pode ser reticências dentro de parênteses? Pode também. Mas nós usamos mais as reticências dentro de colchetes. Tipo assim, olha lá. Veja aí. Educação da mulher, está aí a obra, a pessoa está fichando lá da página 30 a 132, apenas o segundo capítulo. Traz a referência bibliográfica, que já está de acordo com a BNT, e olha aí as supressões. Vejam aí os colchetes. Isso quer dizer o quê? Que um trecho anterior foi suprimido, foi retirado. Eu só estou considerando a partir de uma das primeiras feministas do Brasil. Eu estou considerando só a partir de na justiça brasileira, ou a mulher buscou com todas as suas forças, e eu coloco colchetes. Aí sim, observem que todas essas citações trazem, né, essas supressões, trazem as reticências entre colchetes e as aspas. Por quê? Porque são citações curtas, citações diretas curtas. Certo? Tudo claro? Se surgirem as dúvidas, nós vamos caminhando aí para o nosso encontro posteriormente, para as nossas socializações. E então nós vamos pensar também, visualizar como eu faria, professora Joselma, um fichamento se eu escolher de citações indiretas. A citação indireta é aquela que você vai se basear numa obra, num artigo, num trabalho, e você vai colocar as suas palavras ali para dizer o que o autor está trazendo nessa obra. Olha aí essa escrita, como é interessante. Como bem nos assegura Almeida, claro que antes, nesse fichamento, a autora ou o autor trouxe a referência bibliográfica lá no cabeçalho. Tem a referência. E aí ele está usando apenas o ano entre parêntese. E olha que o nome do autor está fora do parêntese. O nome fora do parêntese vai ficar apenas com a primeira inicial maiúscula. Aí, o A de Almeida está com inicial maiúsculo. É um A maiúsculo. Agora, se fosse dentro de um parêntese, como nós vimos anteriormente, na citação direta, aí Almeida precisaria estar todo caixa alta. Mas aqui é a autora falando do que Almeida discute na sua obra de 2007. Então diz que bem como bem nos assegura Almeida,
Podemos dizer que o clima organizacional é o ambiente interno da organização, onde as pessoas se relacionam. Esse ambiente está relacionado com as emoções e a sua configuração determina o nível motivacional das pessoas que fazem parte dela. Então, aqui a autora está colocando para nós, com as suas palavras, com o seu entendimento, o que Almeida está afirmando na sua obra, assegurando. A autora aqui, pessoal, vai trazendo uma expressão no início da sua citação indireta, vai dizendo, como bem nos assegura Almeida, então existem expressões que nós podemos e devem ser utilizadas em citações indiretas. Eu trouxe apenas alguns exemplos, tipo, de acordo com, aí aqui o autor, ó, Metzer está fora do parêntese. Então, não é todo caixa alta, mas lá dentro tem o ano e tem a página, entre parênteses. Como aponta, olha outra forma de iniciar. De acordo com, como aponta, segundo, aí traz o nome do autor, para Metzer. Aí Metzer, ano tal, página tal, afirma isso. Afirma que, ou declara que, nas palavras de Metzer, ano e página. Então, por isso, Metzer recorda que existem múltiplas expressões que podem e devem ser utilizadas em citações indiretas. E é muito importante listar essas possibilidades para você não ficar lá o tempo todo, segundo fulano, segundo, para fulano. Não. Vamos fazer essa diversificação que é essencial, é muito importante na produção das escritas de citações de obras de forma indireta. Professora, mas eu escolhi então fazer em parágrafos curtos. Eu vou fazer meu fichamento mesmo textual, você pode. Foi isso que nós dissemos anteriormente. Vocês podem escolher o tipo de fichamento. Se for textual, continua havendo a necessidade de você trazer primeiro a referência. Sempre, seja qual for o tipo de fichamento, vocês devem trazer a referência bibliográfica e observar como consta na BNT e na NBR que nós indicamos. E eu coloquei aí para ter cuidado com essa expressão, por fim, é uma expressão que eu não recomendo. Parece que você está dizendo assim, por fim, ufa, até que enfim. Não vamos usar outros conectivos, outros elementos conclusivos, outras conjunções conclusivas que possa trazer uma boniteza à nossa escrita, ao nosso fichamento, né? Você pode dizer nesse sentido, portanto, logo, dessa forma, o autor afirma. Tem outras possibilidades para a gente destacar isso no texto, tá bem? Então, nós estarmos nos policiando em relação a essa escrita, principalmente quando escolhemos o fichamento por parágrafos curtos, o fichamento textual, e também, gente, o fichamento por meio de citações indiretas. Então, fica essa dica da professora. Resumos. Olha lá, vocês já começaram aí a visitar algumas tipologias de resumos. Nós já estamos aí vendo o resumo científico que vocês experienciaram aí, observar, analisar os elementos, como se organiza, como se estrutura um resumo científico, para que
um resumo científico, ele pode ser simples, ele pode ser expandido. Sabemos que existem algumas diretrizes que vão determinar as normas, as diretrizes aí para essa elaboração. Temos o resumo crítico e a resenha, cada um trazendo a sua contribuição, cada um trazendo a sua natureza, a sua estruturação. Por exemplo, nós sabemos que o resumo científico é aquele que precisa estar estruturado para periódicos científicos, eventos científicos, inclusive para os TCCs da vida, seja na graduação, seja na pós-graduação. E quando eu vou submeter um resumo científico para um periódico, uma revista científica, eu preciso ir lá naquela parte, conhecer a revista, mas, sobretudo, ir lá nas diretrizes para os autores, porque eles dizem se querem um resumo com a fonte 10, se a fonte é 11, se o espaçamento entre linhas vai ser simples, ou 1,5, ou 1,15, né? 1,15, vai depender muito, gente, das normas da revista. Então, por isso que nós estamos aí faremos um exercício bem mais intenso para perceber o que essas revistas, né, estão trazendo sobre as suas diretrizes. Vamos perceber que algumas já seguem há muito tempo a ABNT, mas estão trazendo também uma outra associação de normas técnicas, que é a APA. Os eventos científicos também costumam trazer as normas de submissões dos seus resumos. É tão importante um resumo científico que o resumo ele é o retrato, né? É o cartão postal do trabalho. E quando tem eventos, por exemplo, que primeiro pedem o resumo, se os avaliadores percebem que o resumo tem uma qualidade teórica, tem uma qualidade na sua estruturação, obedece às normas de submissão, aceita aquele resumo e aí os participantes, os pesquisadores, mandam depois o trabalho completo. O TCC, gente, nem se fala. Aí é um elemento mesmo obrigatório nos nossos TCCs e eu preciso olhar para onde, professora? Para as normas da instituição de ensino superior. A IES é a instituição que normaliza isso. Tanto que eu estou disponibilizando nessa semana o manual do Instituto Federal do Piauí. E um resumo crítico, o que nós podemos falar? É uma tipologia de texto que quer, sim, recapitular, né, a síntese das ideias principais da obra ou do artigo, traz também outras ideias que se desdobram, alguns chamam de ideias secundárias, que se desdobram a partir da ideia ou das ideias primárias, né, principais e centrais. E nós podemos classificar o resumo como descritivo ou indicativo, um resumo analítico ou informativo. Então, os próprios nomes já deixam bem claro. Um quer mais descrever e o outro informar, né, numa perspectiva analítica, mas o resumo crítico ele traz umas outras especificidades, né? Outras características que eu acho que é bem importante a gente pensar um pouquinho. Vamos lá, então? Como é esse texto do resumo crítico? Eu destaquei algumas perguntas que eu acho que podem sim me ajudar, podem te ajudar, nos ajudar mesmo quando vamos fazer esse resumo com esse elemento tão importante que é a criticidade. E olha só, gente, não tem como falar de uma reflexão crítica, de um posicionamento crítico, sem não levantarmos indagações, questões. Então, estamos
diante do texto e devemos nos perguntar: se nós trouxermos essas perguntas, essas 4 perguntinhas aqui básicas, o nosso resumo científico vai muito bem. O nosso resumo crítico vai muito bem. Tipo, qual é o assunto central desse texto? Qual é a problematização que o autor, os autores estão apresentando nesse texto? Eles trazem alguma solução para esse problema? Se trazem, qual é, então, essa solução? E os elementos, os pontos argumentativos? Eles trazem argumentos? Como é que eles se posicionam para resolver o problema levantado anteriormente? Essas dicas dessas questões, elas são muito importantes. Sempre termos uma pergunta, uma questão essencial é de grande valia. Mas não esquecendo que quando vamos elaborar o texto desse resumo crítico, nós precisamos nos apropriar de uma linguagem concisa. O texto é um texto corrido, claro, vai trazendo essas informações que vocês vão considerando mais relevante, mas assim, não vamos perder a objetividade, né? O foco. E se é um resumo crítico, nós precisamos deixar ali, finalizar com a nossa análise pessoal, a nossa opinião crítica sobre o que a obra vem propondo, o artigo, o estudo, esse posicionamento, essa análise pessoal, ela realmente não pode faltar em hipótese alguma. E assim a gente vai chegando na resenha, que pode ser tanto descritiva como uma resenha crítica. E a resenha, ela é esse texto que traz essa descrição, essa apresentação, mas também nos possibilita um parecer. Trazer um parecer sobre a leitura, sobre a obra, sobre a sua estruturação, os pontos levantados e também fazer indicações. Para quem eu indico essa obra? Por que eu estou indicando essa obra? Mas uma resenha, ela não é só produzida apenas, por exemplo, sobre um livro, ou um capítulo de um livro, resenhar um artigo. Não, nós podemos também resenhar eventos culturais e sociais, trazer resenhas de músicas, de filmes, restaurantes, livros, enfim. Resenhar é trazer esse parecer, ou favorável ou não, trazer e é a resenha crítica, ela vem para contribuir, facilita a vida de muita gente, porque traz na sua estruturação como a obra se organiza, quais os pontos que o autor, os autores estão trazendo em cada parte, em cada unidade, em cada seção ou capítulo daquele livro. Mas a característica, por exemplo, se eu fosse destacar de uma resenha descritiva, é que ela não apresenta opiniões, julgamentos, né, ou positivo, ou julgamento negativo. Não, de forma alguma. Isso fica a critério, né, fica reservado à resenha crítica. A descritiva, ela não necessita desse parecer favorável ou não, dessa análise mais crítica com as indicações, por exemplo. Mas alguns pontos mínimos que nós precisamos considerar na resenha descritiva. Ora, se ela está descrevendo, não pode faltar o nome do autor, dos autores e a obra, que é a referência. O título, como é apresentado, né? Exatamente como está apresentado ali na versão lida, do mesmo jeito. Nós não podemos alterar o nome do título, ou dos capítulos, ou dos tópicos e seções. Nós estamos o quê? Descrevendo. O nome da editora, é bem um fichamento mesmo, é bem descritivo mesmo.
Se fizer parte de uma coleção, você menciona o lugar, a data de publicação, o número de páginas, o volume. Em caso de obra estrangeira, dizer qual é o idioma, quem foi que traduziu. Então, é bem descritivo e traz esses elementos que são, sim, importantes aí para o conhecimento da obra, para que se possa entender como a obra está organizada e estruturada. E aí você apresenta, por exemplo, olha aqui. Esse é um exemplo. Olha lá em cima, resenha descritiva. A citação, a referência, logo ali acima. Aí nós temos os dados sobre o autor, dados sobre a obra, resumo da obra. Está descrevendo bem direitinho, mas não tem análise crítica, não tem parecer favorável ou desfavorável e nem tem indicação para quem você indica a obra. Fica bem clara essa diferença quando nós vamos perceber o que é a resenha crítica. Ela tem outras características, né? Então, ao elaborar essa resenha crítica, o que você precisa trazer em mente? Ele é um texto em forma de síntese, sim. E qual é o objetivo central, professora? Você precisa expressar qual é a opinião do autor, a opinião da autora. Quando eu pego numa resenha crítica, por exemplo, o que eu quero ver, encontrar nela? Um guia. Eu quero entender ali, pormenorizadamente, né, o que aquela resenha vai trazendo, como é que a obra está estruturada e qual é a discussão que o autor está trazendo em cada capítulo. Claro que nós precisamos, por ser uma resenha crítica, usar argumentos quando for necessário, né? Quando for necessário, nós precisamos argumentar aqui. Porém, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado para não utilizar expressões coloquiais, para você não ficar falando em primeira pessoa do singular. Mesmo que você esteja fazendo, trazendo a tua crítica, a tua apreciação, o teu julgamento ali frente àquela obra. Nunca trazer eu percebo, eu vejo, né? Eu não concordo. Não, não é nesse sentido e nem mesmo utilizando-se dessa escrita que se constrói uma resenha crítica nos padrões, né, da metodologia científica. E como eu estruturaria, professor, uma resenha crítica? Nós estruturaríamos assim, percebendo que tem elementos importantes. Nessa sequência eu poderia colocar, eu coloco nessa sequência. Logo acima, volto a dizer, precisa trazer a referência bibliográfica da obra logo no cabeçalho, certo? Depois, recuado ali à direita, eu trago o nome do resenhista ou da resenhista. Então, a professora Joselma resolveu fazer a resenha de um livro. Então, abaixo da referência bibliográfica, eu trago o meu nome como resenhista, mas não preciso botar resenhista, Joselma Ferreira, não. Coloco meu nome completo e crio um link para nota de rodapé. Vou lá e crio uma notinha de rodapé trazendo uma brevíssima exposição curricular, né, do meu currículo profissional. Professora do Instituto Federal, e aí você só se apresenta quem está resenhando aquela obra. Depois, você vai trazendo aí os primeiros parágrafos, apresentando quem são os autores, quais as credenciais desses autores. São professores brasileiros, estudam que linha de pesquisa, tem livro publicado. Então, a gente pesquisa um pouquinho sobre isso, pode ir no currículo Lattes, buscar lá as credenciais dos autores, certo? Sequência, a gente
continua estruturando o texto, apresentando a obra. Ela está organizada em capítulos. Como é que ela está organizada? O autor dividiu a obra em duas partes. Por que ele dividiu em duas partes? Porque o autor justifica como a obra está organizada e estruturada, e a gente precisa apresentar. Depois traz mais um parágrafo apresentando, sim, a descrição da estrutura dessa obra e discorrendo sobre o conteúdo. O que ele está trazendo nessas duas partes? Como essas partes estão divididas ou subdivididas e qual é o conteúdo que é discutido em cada parte, em cada tópico, capítulo. Em seguida, a gente vai fazer a nossa análise crítica, nos posicionando, trazendo a apreciação para, em outro parágrafo, indicarmos para qual público-alvo nós recomendamos. Gente, essa obra eu recomendo para todas as áreas. É universal, é uma obra maravilhosa. Recomendo para professores, estudiosos, estudantes, pesquisadores da área X, Y, Z. Então, é preciso recomendar, indicar. Se você não é uma obra bacana, você não recomenda, mas também precisa dizer por que não está recomendando, tá? E a gente fecha a resenha trazendo as considerações finais, porque é muito importante. Sempre precisamos ter um texto organizado com introdução, desenvolvimento e conclusão. As nossas considerações finais são importantíssimas aqui no último parágrafo. Opa, chegamos nos seminários. Eu sempre fico preocupada, assim quanto eu olho para a pesquisa, quanto olho para os seminários em relação ao que nós pensamos sobre seminário. Será que nós não estamos banalizando, não estamos atribuindo o valor e a importância que um seminário, assim como uma pesquisa, tem para a nossa formação inicial e continuada? O que é produzir seminários? Por que produzir seminários? No nosso fórum dessa semana, por exemplo, eu estou aqui levantando algumas discussões, algumas perguntas que nos levem a discutir sobre isso. Qual a relação, né, as contribuições que um seminário durante... Meu Deus, todo professor pede um seminário. Qual é a importância? Quais as contribuições que esses seminários têm, por exemplo? Aí aqui eu começo a relacionar dois trabalhos acadêmicos científicos, que são os seminários e os TCCs. Como os seminários podem contribuir? De que forma contribui? Para lá no final do curso, na minha defesa do trabalho de conclusão, no TCC. Será que os professores solicitam seminários em vão? Ou existe um propósito? É uma preparação? O que é produzir um seminário? Eu gosto muito de voltar para a etimologia da palavra, a constituição, a construção do termo. De onde vem essa palavra? De onde ela vem? Ela vem do latim, que quer dizer semente. Olha só, gente. Paremos e vamos refletir sobre isso. Vejamos o quanto é importante nós pensarmos. Seminário vem do latim, que significa semente. Olha que coisa interessante. Então, quando eu olho para um seminário e penso em semente, logo eu percebo que tem um objetivo no seminário, é propagar conhecimento, é divulgar informações, novas informações sobre um determinado assunto. Então, você está em contato com o texto, com a obra talvez nunca lida,
mas você vai fazer um seminário sobre isso. E qual é a sementinha que você vai lançar durante esse seminário? Qual é a qualidade, por exemplo, do terreno, do solo em que você está lançando essa semente? Porque existe uma preparação. E eu acho que é a preparação do solo, do lugar onde nós vamos lançar essa semente, que vai fazer muita diferença. O antes, como eu me preparo para esse seminário? Porque tem um antes, tem um durante, tem depois desse seminário. Então, a qualidade da semente é muito importante, mas a preparação do solo é, sobretudo, importante. Eu tenho uma base, a professora me disponibilizou um texto, um artigo, um livro, um capítulo de um livro, enfim. Mas como é que eu vou propagar, informar? O que eu vou acrescentar? Eu vou trazer novas ideias. Esse texto acrescenta novas ideias. Como eu vou expor esses dados? Existe uma possibilidade de eu trazer outras informações, atualizar esses dados, de repente, não sei. Mas qual é a semente que eu vou trazer? Qual é a semente que eu vou plantar? Como é que está o solo? Como anda essa preparação, gente? Isso é fundamental. Por isso a professora organizou algumas orientações. Primeiro, para a estruturação. A preparação do solo é esse estudo prévio do assunto. É um estudo prévio do assunto. Eu quero colocar qual é o tamanho do título, professora? A fonte, o tamanho mínimo, 40. O tamanho mínimo para o corpo do texto, 28, mínimo. As cores que eu coloco no layout ali, o pano de fundo. Se você vai colocar... E outra coisa, a gente sempre tem que ter cuidado com o horário, né? Se é durante o dia, a sala está muito clara, prioriza um fundo mais escuro. Se o fundo está escuro, prioriza letras claras, com cor claras. Se você vai priorizar um fundo claro, você então presta atenção para trazer cores bem escuras nas suas letras, tá bem? Outro elemento que é importante é você distribuir uma sinopse da apresentação, um resumo, um roteirozinho para que a turma, um roteiro mesmo, não um roteirozinho não, um roteiro com os tópicos que você vai discutir com sua equipe para que a turma possa acompanhar, possa estar ali também como um protagonista, como protagonistas aprendendo de uma forma diferente. E se for presencial, tenha cuidado que depois que liga o slide, vocês têm o projetor de imagem, vocês têm que procurar chegar com antecedência e observar a melhor posição para a equipe se colocar. Vamos ficar 2 de um lado, 3 do outro. Vamos ver aqui para a gente não ficar passando na frente do projetor. Iniciou a apresentação, a gente necessita de uma outra postura, certo? E outra, gente, como é cansativo, é enfadonho quando a gente leva os vícios de linguagem para os nossos seminários, né? Entendeu? Quantas vezes a gente diz uma frase e pergunta, entendeu? Né? São vícios de linguagem. E o seminário, ele vai... Eu oriento mesmo meus alunos. Tem aluno que, quando está apresentando, eu conto quantos nés ele falou. E aí depois eu digo, olha, em 1 minuto eu contei tantos nés, né? Isso atrapalha até a concentração, distrai, é um incômodo. Tem momentos que quando é demais, chega a ser abusivo e incomoda, inquieta. Então, a gente precisa, sim, se policiar. Eu mesmo vivo me policiando, porque eu gosto muito de um ok. Então, né, a gente precisa tirar o né, entendeu? São vícios de linguagem. O seminário
Está aí para isso, para a gente aprender, aprendermos juntos. Então, tem um antes do seminário, tem uma preparação, e nessa preparação que eu preciso ler o texto, discutir o texto. É muito ruim quando eu pego só a minha parte, estudo só a minha parte. Muitos colegas não conseguem contribuir quando um colega esquece o que ia dizer, aí fica todo mundo naquele profundo silêncio. Por quê? Porque eu só li minha parte. Eu só estudei meu pedaço. Aí eu só conheço o micro, não tenho uma visão ampla, completa do que o autor ou a autora ou os autores estão propondo. E esse resumo, esse roteiro para a turma é muito bom, gente. É uma responsabilidade e é uma forma dinâmica também. No dia do seminário, você traz uma breve introdução do assunto, né? Se houver mais de um comunicador, de repente são dois alunos que vão falar aquela parte, que a gente costuma dizer, a gente começa com essa parte, nós dois, né? Mas aí tem que ter uma concordância para não virar uma bagunça. Mas sempre estabelecer, gente, isso é a introdução. A introdução, o começo de tudo, como é que vai ser. E depois o desenvolvimento da nossa apresentação. Não pode faltar a apresentação dos comunicadores, dos expositores, da equipe, tá? E cada um ser realmente responsável e que a sua exposição ela não venha desprovida de síntese, de reflexões, que vocês possam sempre dentro dos seminários estar também levantando para os colegas da turma, para o professor, elementos discursivos, perguntas, questionamentos e, se existe um antes, toda uma organização introdutória e de desenvolvimento desse seminário, não pode fechar sem sintetizar. Não pode sem concluir. Tem que ter uma síntese final. Após a discussão, vocês fazem ali o arremate, faz a síntese final e lembrem de agradecer. É muito importante. E assim a gente vai, eu já vou agradecendo pela oportunidade e deixando Paulo Freire para as nossas reflexões. Porque sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, eu não aprendo e nem mesmo consigo ensinar. Sejam curiosos. Deixe que a curiosidade os mobilize. Mobilize cada um de vocês. Que a curiosidade epistemológica, metodológica, científica possa inquietá-los. Para que essa inserção nesse campo da ciência, da pesquisa, da vida universitária, permita que vocês aprendam para também terem condições de ensinar. Então, meu muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui, temos o nosso encontro semanal, estamos à disposição, os tutores estão aí, muito comprometidos, e nós estamos juntos. Somos uma equipe. Até lá, pessoal. Muito obrigada.